Eu sou a Geralda. Tenho 73 anos e durante décadas carreguei essa história como quem carrega uma pedra no peito. Pesada, dolorida, sempre presente, mas escondida debaixo de camadas e camadas de silêncio. Hoje, sentada aqui nessa poltrona, essa mesma que comprei quando finalmente tive coragem de escolher as próprias coisas, olho para as fotos espalhadas pela mesa de centro. Meus netos sorrindo, minha filha Cecília formada em enfermagem, meu filho Paulo com os próprios filhos, vidas que quase não existiram, sorrisos que quase se apagaram para sempre. Porque você precisa saber, eu sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. E não, isso não é só uma frase que se usa nos jornais ou nas estatísticas frias. Isso foi a minha vida despedaçada. Foi olhar nos olhos da morte e sentir o gosto amargo do medo correndo pelas veias como veneno. Foi descobrir que o homem que prometeu me amar até que a morte nos separasse, decidiu ele mesmo quando essa separação deveria acontecer. Durante muito tempo, evitei essas palavras. Feminicídio era coisa que acontecia com outras mulheres, nas notícias, nos jornais que eu lia enquanto tomava café na cozinha silenciosa. Não comigo. Não com a Geralda do interior de Minas, filha de seu Américo e Dona Lourdes, mulher direita de família. Mas a verdade é teimosa como erva daninha. Sempre encontra um jeito de brotar, mesmo no concreto mais duro da negação. Entendo hoje que a minha voz pode ser o fio de esperança para outra mulher. Pode ser a mão estendida que eu tanto procurei naqueles anos de escuridão. Se essa história salvar uma vida, se fizer uma mulher perceber que não está sozinha, então cada palavra dolorida que vou falar aqui terá valido a pena. Nasci em 1952, numa cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia andar devagar como carroça de boi na estrada de terra. Era um Brasil que ainda acordava com o canto do galo, onde as mulheres usavam vestidos até o tornozelo, e os homens decidiam tudo, desde a marca do sabão até o destino das filhas. Meu pai, seu Américo, era ferroviário da Central do Brasil. Homem carrancudo que chegava em casa com o uniforme sujo de graxa e as mãos calejadas, carregando junto o cansaço e uma irritação constante que parecia morar dentro dele como bicho bravo. A casa cheirava sempre a óleo de máquina e sabão de cinza que minha mãe, Dona Lourdes, esfregava nas roupas da família. Naquela época, a gente ouvia Luiz Gonzaga no Rádio Nacional, aquelas baladas românticas que falavam de amor eterno, enquanto mamãe passava roupa com ferro de brasa. Era o governo do Getúlio. Depois veio o Juscelino com aquela promessa de 50 anos em 5. Mas lá em casa, o tempo continuava pesado como melado de cana. Cresci vendo minha mãe pequena, sempre quieta, sempre abaixando a cabeça quando papai falava grosso. Ela fazia tudo, cozinhava no fogão a lenha, lavava a roupa na bacia de alumínio, cuidava da horta, criava galinha. E nunca contrariava seu Américo. Quando ele chegava bêbado das reuniões na estação, ela simplesmente sumia para o quarto, levando a gente junto. Mulher que presta não contraria marido. Ela sussurrava para as minhas irmãs e para mim, enquanto ensinava a gente a bordar e fazer doce de mamão. Lugar de mulher é cuidando da casa e dos filhos. Homem trabalha fora, mulher trabalha dentro. Era assim que funcionava o mundo. E eu engoli essa verdade como remédio amargo, sem questionar, sem duvidar. Na escola, que era só até a 4ª série para as meninas, a professora Dona Conceição reforçava a mesma lição. A gente aprendia a ler, escrever e fazer conta básica, mas o foco mesmo era nas prendas domésticas. Costura, culinária, comportamento. Uma boa esposa é a glória do marido, ela repetia, e eu anotava no caderno com letra caprichada. Eu era uma criança obediente, que brincava de casinha com bonecas de milho e sonhava com vestido branco e véu na igreja matriz. O mundo era pequeno, previsível, e parecia seguro dentro das suas regras rígidas como ferro. Não sabia ainda que essas mesmas regras seriam as cordas que quase me enforcaram anos depois. Conheci o Edmundo em 1971, numa festa junina da igreja.
Eu tinha 19 anos e ele, 25. Era um homem bonito, elegante, daqueles que usavam brilhantina no cabelo bem penteado e sabiam dançar forró sem pisar no pé da dama. Trabalhava na prefeitura, tinha estudo, falava bonito como locutor de rádio. Na nossa cidadezinha, onde a maioria dos rapazes seguia para o trabalho na roça ou na ferrovia, Edmundo brilhava como medalha dourada. Naquela época, o Brasil vivia a euforia do milagre econômico da ditadura. As cidades cresciam, chegavam os primeiros aparelhos de televisão. O nosso era um Philco preto e branco que captava a TV Globo nas noites de sinal bom. Roberto Carlos dominava os corações com detalhes, e eu sonhava com um amor como aqueles dos filmes que passavam nas tardes de domingo. Edmundo parecia saído de um desses filmes. Chegava de bicicleta na porta de casa, sempre arrumado, com camisa social bem passada e sapato engraxado. Pedia licença para o meu pai antes de falar comigo, elogiava a comida da mamãe, trazia flores do jardim da casa dele. Era gentil, educado, sabia falar de tudo: política, trabalho, até mesmo dos livros que lia na prefeitura. Namoramos 6 meses seguindo todas as regras. Ele sentado numa cadeira, eu noutra, sempre com a porta aberta e minha mãe por perto. Quando saíamos, era para missa ou para caminhar na pracinha, sempre com chaperon. Ele me dava presentes delicados, um lenço bordado, um pequeno crucifixo de ouro, uma vez até um perfume Coty que mandou buscar na capital. Você é especial, Geralda, ele dizia, segurando minha mão por alguns segundos permitidos. Você é diferente das outras moças. Você tem classe. E eu derretia como açúcar na chuva, sentindo borboletas no estômago toda vez que ele sorria daquele jeito. As pessoas na cidade comentavam: a Geralda deu sorte, pegou o melhor partido da região. Minha mãe suspirava aliviada. Uma filha bem casada era uma filha bem colocada na vida. Meu pai aprovava da escolha. Dizia que Edmundo era homem sério, trabalhador, de família. O pedido de casamento veio numa tarde de domingo, depois da missa. Ele se ajoelhou no quintal de casa, na frente dos meus pais, e me ofereceu um anel simples, mas bonito. Quer ser minha esposa, Geralda? Quer construir uma família comigo? Eu disse sim entre lágrimas de alegria, sentindo que finalmente a vida de verdade estava começando. O casamento foi marcado para dezembro, na igreja matriz, com vestido branco emprestado da prima e festa na casa dos meus pais. Seria, eu tinha certeza, o início do meu conto de fadas. Como eu estava errada. Como eu não sabia que alguns príncipes encantados escondem dragões por baixo da armadura dourada. Os primeiros meses de casados foram como uma lua de mel sem fim. Morávamos numa casinha alugada perto do centro, com sala, quarto, cozinha e banheiro. Um luxo para a época. Edmundo chegava do trabalho trazendo presentes pequenos, um doce, uma flor, às vezes até uma revista Capricho para eu me distrair. Jantávamos assistindo o Jornal Nacional no nosso Philips 14 polegadas, e ele me contava sobre o trabalho na prefeitura. Mas devagar, como chuva fina que molha sem a gente perceber, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os comentários. Essa saia não tá muito justa? Ele perguntava quando eu me arrumava para sair. Aquele vizinho fica olhando muito para você, já reparou? Eram observações soltas, ditas meio de brincadeira, acompanhadas daquele sorriso que eu achava charmoso. Depois vieram as sugestões. Que tal você não conversar tanto com as outras mulheres na feira? Fofoca não presta. Será melhor você não ir sozinha na casa da sua irmã. Mulher casada deve ter mais juízo. Eu achava que era ciúme, sinal de que ele me amava muito. Afinal, não era isso que diziam as canções românticas que tocavam na Rádio Nacional? Ciúme é prova de amor. Em 1973, quando engravidei do Paulo, Edmundo ficou radiante. Agora você vai ser completa, ele disse, acariciando minha barriga ainda pequena. Vai ser uma mãe de verdade. Mas com a gravidez, as restrições aumentaram. Grávida não deve andar muito. Grávida não deve se emocionar. Grávida deve ficar em casa, cuidando de si. Aos poucos, meu mundo foi encolhendo como roupa molhada no varal.
Parei de visitar minhas amigas solteiras. Agora você tem responsabilidades diferentes. Parei de ir às festas da igreja. Lugar de mãe é em casa com o filho. Parei até de ouvir as novelas da Rádio Nacional na parte da tarde. Essas histórias enchem a cabeça das mulheres de bobagem. O primeiro tapa veio quando Paulo tinha 6 meses. Era 1974, ano da Copa do Mundo, e Edmundo chegou em casa nervoso porque o Brasil tinha perdido para o Holanda. Eu estava na cozinha, tentando acalmar o bebê que chorava, quando ele explodiu. Nem consegue calar essa criança. Para que serve uma mulher que não sabe nem cuidar de filho? A mão dele voou e acertou meu rosto com um estalo seco. Fiquei paralisada, com o bebê no colo e a face ardendo. Edmundo me olhou por alguns segundos e eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Uma frieza cortante como lâmina de barbear. Depois, ele virou as costas e foi assistir televisão como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, chorando baixinho no banheiro para não acordar Paulo, me convenci de que tinha sido uma reação momentânea. Estresse do trabalho. Cansaço. Até eu mesma estava irritada com o choro do bebê. Quando ele me pediu desculpas no dia seguinte, trazendo rosas e falando que me amava, eu perdoei na mesma hora. Não sabia que estava perdoando o primeiro degrau de uma escada que me levaria 24 anos depois até a porta da morte. Os anos se arrastaram como procissão de Sexta-feira Santa, longos, dolorosos, cheios de promessas de redenção que nunca chegavam. Em 1976, nasceu a Cecília, e por alguns meses, Edmundo voltou a ser o homem gentil que eu conhecera. Mas a violência tinha criado raízes profundas e toda pequena frustração fazia ela brotar com força renovada. Vivíamos numa dança macabra. Ele batia, pedia desculpas, prometia que nunca mais aconteceria. Eu chorava, perdoava, acreditava que daquela vez seria diferente. Era como estar presa numa música que tocava sem parar. Sempre a mesma melodia amarga, sempre as mesmas palavras vazias. Na casa ao lado, nossa vizinha Dona Dalva ouvia Roberto Carlos cantando "Eu te amo, te amo, te amo", na radiola, enquanto eu escondia hematomas debaixo de maquiagem e mangas compridas, mesmo no calor sufocante do verão mineiro. Era o final dos anos 70, começavam os anos 80, e o Brasil inteiro falava de abertura política, de liberdade. Mas dentro da minha casa, a ditadura continuava com força total. Por que você não reage? Eu me perguntava às vezes, olhando no espelho do banheiro enquanto passava pó compacto sobre o roxo no rosto. Mas como reagir quando tudo ao meu redor confirmava que aquilo era normal? Quando as outras mulheres sussurravam entre si que marido nervoso é assim mesmo, quando minha própria mãe dizia que mulher casada tem que ter paciência, Edmundo era respeitado na cidade. Subiu de cargo na prefeitura, virou supervisor, depois chefe de departamento. Na rua, cumprimentava a todos com educação, ajudava os vizinhos, levava as crianças no médico quando precisava. Que marido exemplar, as pessoas comentavam. A Geralda tem sorte de ter um homem trabalhador assim. Em casa, era diferente. Controlava cada centavo que eu gastava, cada lugar que eu ia, cada pessoa com quem eu falava. Quando chegava a TV Globo na cidade, ele escolhia todos os programas que assistíamos. Quando Paulo começou a jogar futebol na escola, Edmundo decidiu que ele pararia. Futebol faz menino virar vagabundo. Quando Cecília quis estudar piano na igreja, ele cortou pela raiz. Música é coisa de mulher à toa. Os tapas viraram socos. Os socos viraram empurrões. Os empurrões viraram ameaças com objetos. Uma vez, em 1983, ele quebrou todos os pratos do armário da cozinha porque o feijão estava salgado demais. Outra vez, em 1985, rasgou toda a minha roupa porque disse que eu estava se arrumando demais para ir na mercearia. Meus filhos cresceram pisando em ovos, sempre atentos ao humor do pai, sempre prontos para se esconder quando escutavam a voz dele mudar de tom. Paulo desenvolveu gagueira. Cecília, pesadelos constantes. E eu? Eu fui sumindo, como tinta desbotando ao sol, até quase não sobrar nada da Geralda, que um dia sonhou com príncipes encantados. 27 anos assim.
27 anos contando os dias no calendário da cozinha, marcando cada brutalidade como quem marca a consulta médica, sem saber que o pior ainda estava por vir. Sem imaginar que em 1998, aos 46 anos, eu finalmente descobriria onde a violência pode chegar quando ninguém a detém. Era uma quinta-feira de março de 1998. Lembro como se fosse ontem porque era a época de colheita e o cheiro de café maduro entrava pelas janelas abertas da casa. Cecília tinha 22 anos e estava namorando. Paulo, 25, tinha saído de casa no ano anterior para trabalhar na capital. Pela primeira vez em décadas, éramos só eu e Edmundo naquela casa, que um dia foi um lar e tinha virado um campo de batalha. Ele chegou alterado naquela noite. Não era bebida comum. O cheiro era diferente, mais forte, como se tivesse misturado pinga com raiva acumulada. Os olhos dele brilhavam com uma luz perigosa que eu já conhecia bem, mas dessa vez havia algo a mais. Uma frieza calculada, uma decisão tomada. "Você acha que vai me deixar, é?" Ele disse assim que entrou na sala, trancando a porta atrás de si com uma calma assustadora. "Acha que porque os meninos saíram de casa, pode fazer o que quer?" Eu não entendia do que ele estava falando. Não tinha feito nada diferente. Não tinha falado em separação. Não tinha sequer pensado nisso como possibilidade real. Mas na cabeça dele, alguma coisa tinha se quebrado definitivamente. Talvez fosse o medo de envelhecer sozinho. Talvez fosse a consciência dos anos de violência finalmente cobrando o preço. "Edmundo, eu não..." comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um gesto brusco da mão. "Cala a boca, você não fala mais nada, nunca mais." A voz dele era diferente, rouca, como se viesse de um lugar muito fundo e muito escuro. "Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Nunca." Foi quando vi que ele tinha levado algo do trabalho, uma faca grande, dessas de cortar carne, que brilhava sob a luz amarelada da lâmpada da sala. Meu sangue congelou nas veias. Pela primeira vez em 27 anos de casamento, entendi com clareza cristalina que ele realmente queria me matar. Corri para o quarto, empurrei a cômoda contra a porta com uma força que não sabia que tinha. As mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número da Teresa no telefone que Paulo tinha instalado no ano anterior. "Pelo amor de Deus, chama a polícia!" gritei no fone quando ela atendeu. "Ele vai me matar!" Do lado de fora, Edmundo batia na porta, gritando obscenidades, prometendo que ia acabar comigo de uma vez por todas. O barulho era terrível, madeira rachando, móveis sendo quebrados e aquela voz transfigurada pela raiva dizendo coisas que nunca vou conseguir esquecer. Quando a polícia chegou, encontrou a porta do quarto despedaçada e eu encolhida num canto, em estado de choque, ainda segurando a faca que ele tinha deixado cair quando escutou as sirenes. Edmundo tentou convencer os policiais de que tinha sido só uma discussão de casal, mas os estragos da casa e o meu estado falavam por si. Ele foi preso em flagrante. Mas naquela época, a Lei Maria da Penha ainda não existia. A lei era branda, a cultura era complacente. 3 meses depois, estava solto de novo, mais furioso ainda, prometendo terminar o que tinha começado. Foi quando finalmente entendi: ou eu saía, ou eu morria. Não havia terceira opção. Deixar aquela casa foi como arrancar a própria pele, doloroso, mas necessário para sobreviver. Peguei 2 malas com roupas, alguns documentos, as poucas lembranças que ainda importavam, e fui viver com minha irmã Teresa numa casa pequena do outro lado da cidade. Aos 46 anos, estava recomeçando a vida do zero, como adolescente que sai da casa dos pais pela primeira vez. Teresa me recebeu sem perguntas, sem julgamentos. Simplesmente abriu a porta e disse: "Sua cama está pronta." Ela sempre foi mais forte que eu, mais decidida. Trabalhava como faxineira em casas de família e tinha criado 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora. "Mulher forte não espera ser salva", ela me disse na primeira noite. "Mulher forte se salva sozinha." Mas a realidade bateu rápido na porta. Eu não tinha dinheiro, não tinha profissão, não tinha nada além das roupas nas malas. Edmundo controlava tudo. Conta bancária, aposentadoria, até os documentos da casa estavam no nome dele.
Aos 46 anos, me vi na situação que nunca imaginei, precisando trabalhar pela primeira vez na vida. Foi Teresa quem me arrumou os primeiros serviços. Vem comigo nas casas, ela disse. Você sabe limpar, sabe cozinhar, sabe passar roupa. É trabalho honesto. No começo, a vergonha queimava mais que o cansaço. Eu, que tinha sido a esposa do supervisor da prefeitura, agora estava de joelhos lavando o chão, carregando balde, limpando o banheiro de casa alheia. A primeira patroa foi Dona Helena, uma senhora viúva que morava numa casa grande no centro. Você parece gente boa, ela disse quando Teresa me apresentou. Pode começar amanhã. O pagamento era pouco, um salário mínimo da época, que em 1998 eram R$ 130, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu ia ganhar dinheiro que era só meu. Os primeiros dias foram duros. Minhas mãos, acostumadas só com os afazeres domésticos da própria casa, ficaram feridas com os produtos de limpeza mais fortes. As costas doíam de tanto esfregar. Os pés inchavam dentro dos sapatos velhos, mas tinha algo diferente. O cansaço da liberdade é doce como mel, diferente do cansaço da prisão que eu conhecia tão bem. Dona Helena era generosa. Além do pagamento, sempre mandava comida para casa, roupas que não usava mais, às vezes até remédio quando eu ficava gripada. Mulher trabalhadora merece respeito, ela dizia. E foi ali, esfregando o chão daquela casa, que comecei a entender o que era dignidade. Os primeiros meses foram como aprender a andar de novo. Tudo era diferente. Acordar sem medo, tomar café sem escutar gritos, dormir sem sobressaltos. Mas junto com o alívio, veio uma culpa esmagadora. Quase 3 décadas de condicionamento não se apagam da noite para o dia. E se eu tivesse tentado mais? Pensava. E se eu tivesse sido uma esposa melhor? Foi Teresa quem me levou na psicóloga. Doutora Lídia é boa, ela disse. Ajudou a comadre Joana quando ela ficou deprimida depois que perdeu o marido. Eu resistia. Ir em psicólogo era coisa de louco, pensava. E além do mais, como ia pagar? Mas Teresa insistiu. Tem atendimento gratuito no posto de saúde. Doutora Lídia tinha uns 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de aro grosso e uma voz suave que parecia abraçar a gente por dentro. O consultório dela cheirava de lavanda e tinha plantas por toda parte. Na primeira consulta, eu mal consegui falar. Ficava só chorando, pedindo desculpa por estar chorando, chorando porque estava pedindo desculpa. Geralda, ela disse depois de uma longa pausa, você sabe que não tem culpa de nada disso, né? Eram palavras simples, mas foram como choque elétrico. Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Ninguém nunca tinha tirado o peso da responsabilidade dos meus ombros. Demorou meses para eu acreditar. Meses de sessões onde eu destrinchava cada episódio de violência, cada humilhação, cada vez que pensei que era eu quem estava errada. Você foi vítima de violência doméstica, doutora Lídia repetia com paciência infinita. Você foi manipulada, controlada, agredida. Você não provocou nada disso. Aos poucos, comecei a me reconhecer no espelho. Deixei o cabelo crescer. Edmundo sempre obrigava eu a cortar curto, porque cabelo comprido deixa a mulher vulgar. Comprei roupas coloridas com meu próprio dinheiro. Ele só deixava eu usar preto, cinza e azul marinho. Aprendi a dirigir aos 47 anos com o dinheiro que juntei trabalhando. Ele nunca permitiu porque mulher no volante é perigo constante. Cada pequena escolha era um ato de liberdade. Cada sim que eu dava para mim mesma apagava um não que ele tinha imposto. E devagar, muito devagar, a Geralda, que tinha ficado enterrada por quase 3 décadas, começou a respirar de novo. Um dia, sentada na varanda da casa da Teresa, vendo o movimento da rua, uma vizinha chamada Marlene se aproximou. Era uma mulher jovem, uns 30 anos, mas com uma tristeza no olhar que envelhecia o rosto. Ela ficou parada ali, como quem quer falar, mas não sabe por onde começar. Dona Geralda, ela disse finalmente, a voz trêmula.
Posso conversar com a senhora um minutinho? Sentou ao meu lado e começou a chorar. Entre soluços, foi contando que o marido batia nela, que já tinha ido parar no hospital 2 vezes, que estava com medo de morrer, mas não sabia como sair daquela situação. Escutando Marlene, me vi como num espelho do passado. A mesma sensação de estar presa numa armadilha sem saída. A mesma vergonha. O mesmo sentimento de que talvez merecesse aquilo. Mas agora, do outro lado da história, eu podia ver com clareza o que na época era só confusão. Você não merece isso, eu disse, segurando as mãos dela. Nenhuma mulher merece. E ali, sentada naquela varanda simples, descobri qual era a minha missão neste mundo. Se eu tinha passado por aquele inferno e sobrevivido, era para poder estender a mão para outras mulheres que ainda estavam lá dentro. Acompanhei Marlene na delegacia. Ajudei ela a fazer o boletim de ocorrência, a entender os direitos dela, a conseguir medida protetiva. Fiquei do lado dela na audiência, e quando ela finalmente conseguiu se livrar do agressor, me disse: "A senhora salvou minha vida." Mas eu sabia que, na verdade, ela tinha salvado a minha, porque ajudando outras mulheres, eu estava completando minha própria cura. Estava transformando dor em propósito, trauma em força. Foi assim que comecei a trabalhar como voluntária na ONG Mãos Estendidas, que acolhia mulheres vítimas de violência doméstica. No começo, era só eu e mais 2 mulheres, a coordenadora, que era assistente social, e outra voluntária que também tinha passado por situação parecida. Nos reuníamos na sala dos fundos da igreja evangélica do bairro. Depois de alguns anos, conseguimos uma sede própria, parcerias com advogados, psicólogos, assistentes sociais. Hoje somos mais de 20 voluntárias e já acolhemos centenas de mulheres. Fazemos rodas de conversa, oficinas de capacitação profissional, acompanhamento psicológico, orientação jurídica. Tem uma moça que nunca vou esquecer, a Mariana. Chegou até a gente com 21 anos, grávida de 6 meses, depois que o namorado tentou enforcar ela porque descobriu que era menina e ele queria menino. Ela estava morando na rua, sem família, sem dinheiro, sem esperança. Conseguimos abrigo para ela, assistência médica, acompanhamento psicológico. Quando a bebê nasceu, uma coisinha linda que ela batizou de Esperança, ajudamos com enxoval, documentação, tudo. Mariana tinha até a 3ª série, mas era esperta. Conseguimos bolsa para ela terminar os estudos, depois fazer curso técnico, depois pedagogia. Hoje, 15 anos depois, Mariana é professora numa escola municipal. Esperança está com 14 anos, estudando, sonhando em ser veterinária. E Mariana me chama de vó, leva a filha na minha casa todo domingo para almoçar e me atualizar sobre a vida delas. Cada história dessas é um milagre. Cada mulher que consegue sair da violência e reconstruir a vida é uma vitória contra as estatísticas, contra o machismo, contra a cultura que ainda insiste em fazer a gente acreditar que mulher nasceu para sofrer. Hoje, aos 73 anos, acordo todo dia sabendo que a minha vida tem propósito. A casa onde moro agora, pequena, mas toda minha, tem as paredes cheias de fotos. Mulheres que passaram pela ONG e reconstruíram suas vidas, crianças que cresceram livres da violência, formações e casamentos e nascimentos de gente que eu ajudei a salvar. Minha rotina é intensa. 3 vezes por semana vou à sede da ONG. Participo das rodas de conversa, onde mulheres em situação de violência podem falar sem julgamento. Acompanho audiências na vara de família. Ajudo a fazer campanhas de conscientização nas escolas. Escrevo cartas para autoridades pedindo mais rigor nas leis de proteção à mulher. Tem semanas que minha casa vira abrigo temporário. Já recebi mães com filhos pequenos que estavam fugindo de maridos violentos. Já dividi minha mesa com mulheres que não tinham onde comer. Já emprestei roupas, remédios, documentos, força. Porque sei que quando uma mulher está saindo da violência, toda ajuda é pouca. As pessoas às vezes perguntam se não tenho medo de Edmundo. Ele ainda mora na cidade, já está com 79 anos, aposentado, mais devagar, mas ainda com aquele olhar frio que eu conhecia. Às vezes cruzamos na rua, no banco, na farmácia. Ele desvia o olhar. Eu mantenho a cabeça erguida.
Não tenho mais medo porque não sou mais a mesma mulher. A Geralda de hoje sabe o próprio valor. Sabe que merece respeito. Sabe que tem direito de ser feliz, de escolher, de dizer não. A Geralda de hoje tem uma rede de apoio forte. Conhece as leis, sabe onde buscar ajuda. Meus filhos, Paulo e Cecília, me apoiam em tudo. Paulo superou a gagueira, se formou em administração, tem uma empresa pequena, mas próspera. Cecília virou enfermeira, como sempre quis, trabalha na maternidade da Santa Casa e me deu 3 netos lindos. Ambos são pais amorosos, companheiros respeitosos com os cônjuges, homens e mulheres que quebram o ciclo de violência. Porque é isso que eu mais aprendi nesses anos todos. Violência doméstica é como doença que passa de geração em geração se não for tratada. Criança que cresce vendo o pai bater na mãe acha que isso é normal. Menino aprende que homem resolve problema na força. Menina aprende que mulher tem que aguentar. Mas quando a gente quebra esse ciclo, quando a gente mostra para as crianças que existem outras formas de resolver conflito, que amor não machuca, que respeito é a base de qualquer relacionamento, a gente está salvando não só a geração presente, mas as futuras também. É por isso que não paro. É por isso que mesmo com 73 anos, ainda tenho fogo no peito para lutar. Porque sei que enquanto houver uma mulher apanhando em silêncio, uma criança crescendo com medo, um agressor achando que pode decidir sobre a vida de outro ser humano, meu trabalho não está terminado. Se você está ouvindo minha história agora e reconhece nela um pouco da sua própria vida, pare um minuto e me escute bem. Você não está sozinha. Nunca esteve. E não importa há quanto tempo você vive nessa situação. Não importa quantas vezes tentou sair e voltou. Não importa se todo mundo ao seu redor diz que você está exagerando. Você merece viver sem medo. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei, porque já estive exatamente onde você está. Já achei que não conseguiria sobreviver sem ele. Já pensei que talvez merecesse aquele tratamento. Já me convenci de que era só uma fase difícil e que ia passar. Já acreditei em todas as promessas de mudança que nunca se cumpriram. Mas a verdade é uma só. Homem que bate uma vez, vai bater de novo. Homem que ameaça uma vez, vai ameaçar de novo. E se você não sair agora, as chances são grandes de que daqui a alguns anos você esteja numa situação ainda pior. Ou pior ainda, que não esteja mais aqui para contar a história. Eu tive sorte. A polícia chegou a tempo. Eu consegui escapar, mas nem toda mulher tem essa sorte. No Brasil, uma mulher morre a cada 7 horas vítima de feminicídio. São mães, filhas, irmãs, avós. São mulheres como eu, como você, que um dia acreditaram no amor e acabaram presas numa armadilha mortal. Mas também sei de centenas de histórias de mulheres que conseguiram sair, que reconstruíram suas vidas, que voltaram a sorrir, a sonhar, a amar, dessa vez do jeito certo, com alguém que as respeitasse. Mulheres que hoje são advogadas, professoras, empresárias, mães felizes, avós orgulhosas. Se você está passando por isso, ligue 180. É o número da Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas, é gratuito, é sigiloso. Lá você vai encontrar orientação, apoio, informações sobre seus direitos. Vai descobrir que existe rede de proteção, que existem casas de abrigo, que existem leis que te protegem. Procure uma delegacia da mulher. Faça boletim de ocorrência. Peça medida protetiva. Documente as agressões. Fotografe hematomas, guarde mensagens ameaçadoras, anote datas e horários dos episódios de violência. Conte para alguém de confiança, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E se você conhece alguém que está vivendo uma situação de violência, não finja que não é com você. Ofereça ajuda. Ouça sem julgar. Acompanhe na delegacia se precisar. Às vezes, o que falta para uma mulher ter coragem de sair é saber que tem alguém do lado dela. Não se cale. Não normalize. Não aceite desculpas como ele estava nervoso, ele bebeu demais, ele está passando por uma fase difícil. Violência doméstica não tem justificativa. Nunca teve. Nunca vai ter. Eu, Geralda,
aos 73 anos, estendo minha mão para você que está me ouvindo. Uma mão calejada pelos anos, marcada pelas cicatrizes, mas forte. Forte o suficiente para te puxar de volta para a vida. Porque nenhuma de nós nasceu para morrer pelas mãos de quem diz amar. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. E eu prometo, se você der o primeiro passo, não vai estar sozinha na caminhada. Deixe seu like. Assim, mais mulheres podem ver. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Comente sua mensagem de apoio para a Geralda e outras mulheres. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Seu engajamento salva vidas. Cada like, cada compartilhamento pode chegar até uma mulher que está precisando de esperança.